em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo de Páscoa, ainda com transmissão online, porque as taxas da nossa cidade ainda são muito altas e vamos aguardar um posicionamento das autoridades locais. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós leremos os versos de 5 a 8. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Esta é
o trecho de Apocalipse que fala da besta que emerge do mar, e ela representa a perseguição aos cristãos até que eles se rendam. E a tática aqui usada pela besta é a aflição física. Se nós formos para as interpretações de Apocalipse, das muitas, mas aqui destaco nessa noite a interpretação preterista, vai dizer tudo isso aconteceu para o tempo do Império Romano, mas naquele estudo prolongado de Apocalipse nós vimos que esse livro, na realidade, ele é uma carta também pastoral e eclesiástica, ela é para o pastor da igreja e para as igrejas. Portanto, esse livro, na nossa concepção e na teologia mais adequada, ele não foi escrito apenas para os primeiros cristãos, mas para todos os cristãos crentes que viverão entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que nós chamamos de dispensação. Algumas coisas são interessantes nesse texto, e se a gente fosse aventurar pelas alegorias, os 7 chifres aí, então lá no passado eram os impérios antigos, né? O persa, o romano, e agora no tempo presente o G7, né? Os 7 países mais ricos do mundo, e ali estão eles: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E o Reino Unido sofreu uma quebra que primeiro foi a pressão do bloco europeu, e aí ao invés de Reino Unido se tornou União Europeia, e agora com o Brexit sai a Inglaterra, bambeia o Reino Unido, e alguns já veem a ascensão e a cabeça ferida da besta, que seria então essa divisão lá dentro do Reino Unido, também pode ser a influência da China. E aí alguns já veem também que esse código de vacina que agora está circulando já em alguns países, como a China, por exemplo, e a Alemanha, o chamado passaporte verde, onde alguns só vão poder transitar quando devidamente imunizados e comprovados com esse passaporte. Aí alguns já ligam com o número da besta, é o 666, mas segundo Brosler, que é o coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade Teológica da PUC, do Rio Grande do Sul, ele mostra nos seus estudos que o texto mesmo já ensina, 66 é o número de um homem, e ele diz, esse número é o nome de César Nero, agrupado com as letras no hebraico que tinham equivalências de números. E aí alguns já veem a pandemia como o gatilho para a aflição física e para quebrar as resistências. E antes que você entre em crise, porque o propósito de eu ir nesse texto de Apocalipse não é falar da besta, não é falar de pandemia, é apenas te alertando, porque nesse tempo tem se levantado cada prognosticadores, né, que se autodenominam profetas, e recentemente o país ficou abalado aí com algumas previsões para dia 30, dia 1º, e vimos que nada disso ocorreu. Então qual é a razão de nós recorrermos a esse texto nessa noite? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Recentemente houve uma polêmica porque um líder cristão disse que estamos a trilhar a mesma via que Jesus Cristo. A sua vida, humanamente falando, acabou com um fracasso, o fracasso da cruz. E aí, naturalmente, você já sabe quem é que disse isso. E aí ele fez uma nota de reparo, e através da instituição dele, dizendo que ele apenas estava filosofando a respeito da concepção que as pessoas têm de projeto humano, e se olhar Jesus como um projeto humano e a cruz, vão entender que ele fracassou, mas o remédio ficou pior do que o estrago. Fato é que na Bíblia nós não encontramos nenhuma referência para a cruz como fracasso. Já vimos lá como vergonha, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Já vimos como maldição, conforme está escrito em Gálatas 3:13. Mas também não é objeto da nossa meditação nessa noite examinar críticas ou tecer críticas a quem criticou alguma coisa dessa maneira. Então, pregador, o que você deseja que nós entendamos nessa noite na palavra? Volto a dizer, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E o final desse verso. Os que não adoram a besta,
os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esqueça então críticas, comentários que os outros pensam. Hoje é domingo. Hoje nós estamos falando e comemorando a ressurreição de Jesus, a chamada Páscoa. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como você encara a morte de Jesus na cruz do Calvário? Com dó? Com tristeza? Recentemente vi uma peça que o rapaz subiu no palco da encenação da morte de Jesus e deu com o capacete no rapaz que fazia o papel do soldado. É como se ele tivesse: agora dessa vez eu posso impedir. Alguns dizem: mas essa Páscoa é uma Páscoa pagã, pastor. Essa Páscoa não tem nada a ver. Eu pergunto para você, se não fosse esse único dispositivo, com todas as suas falhas, mas evidentemente sistêmico, evidentemente anual, o único instrumento que aviva a lembrança e a memória dos cristãos a respeito do feito de Jesus, como nós estaríamos hoje? Então eu gostaria que você pensasse um pouco, porque alguns se desanimam e acabam por concordar que Jesus foi vencido. E na realidade, querido, o que nós precisamos entender é que Jesus venceu na cruz. Ele não foi vencido pela cruz. E essa ideia tem que deixar de existir no consciente cristão. Eu quero que você me acompanhe em alguns textos para você entender isso. Mateus capítulo 16, versos de 20 a 21. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esta é a primeira vez que Jesus vai anunciar a sua morte, e aqui ele está em Cesareia de Filipe. Esse texto que acabei de ler de Mateus 16 é aquele texto conhecido que logo depois nós temos aquele momento em que Pedro diz para Jesus, eu li até o verso 21, o verso 22 é aquele que ele diz: olha, Senhor, tem compaixão de ti. E Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, e todo aquele escrito que nós bem conhecemos. Mas é a primeira vez que Jesus fala a respeito do que vai acontecer com ele, a sua morte. Segunda vez que Jesus anuncia o que vai acontecer com ele, Mateus 17, de 22 a 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Note que agora no segundo anúncio, não é uma reação de um apóstolo como foi de Pedro no primeiro anúncio. Agora é uma reação do grupo todo. E o grupo todo se entristece. Quero lembrar você que nos dois momentos, Jesus foi claro, ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. O ímpeto de Pedro não pôde filtrar isso, e agora a tristeza de todos também não consegue filtrar isso. Terceira vez que Jesus vai falar a respeito da sua morte. Agora é Mateus 20. Primeiro foi Mateus 16, segundo foi Mateus 17, e agora em Mateus 20, 17 a 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele se escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. De novo, Jesus está deixando claro, a morte é uma certeza, mas também a sua ressurreição também é uma certeza. Esse é o terceiro momento em que Jesus vai anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Mas Jesus ainda vai fazer mais uma vez, uma quarta vez ele vai falar a respeito disso. Mateus 26, de 1 a 2. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora Jesus já está bem próximo da sua morte. Está chegando o dia da Páscoa, e esse é o quarto anúncio
que Jesus faz da sua morte. Isso vai se tornar um fato. Ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. E João registra lá no capítulo 20, no verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Querido, eu queria que você entendesse agora como é importante nós juntarmos as coisas. Se nós olharmos só para aquela parte de Apocalipse, da besta, de tudo aquilo que vai acontecer, nós não conseguimos ver o final de esperança que está lá naquele verso de Apocalipse que nós lemos. E nesse tempo, muitas pessoas têm urgência e necessidade de falar de mazelas. Você liga o jornal, só fala de mortes e de mortes e de mortes. O alerta é importante? É, mas há toda uma técnica para tirar a esperança das pessoas. Nunca se brigou tanto para se fechar as igrejas e proibir os cultos. O mesmo empenho que eles têm em isolar os crentes em casa não é o mesmo que eles têm de isolar por causa dos coletivos lotados. Nitidamente há um processo acontecendo para enfraquecer e vencer os santos. E nós precisamos nos posicionar. Quando nós chegamos e apresentamos aqui o segundo e o terceiro anúncio que Jesus fala da sua morte, ele diz, terceiro dia ressuscitará. E agora nós encontramos os discípulos acuados, escondidos em casa, com medo. Por quê? Porque o medo venceu a promessa. Porque o medo falou mais alto do que a voz do mestre, que por 4 vezes avisou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Nós não encontramos eles orando, aguardando a ressurreição de Jesus. Nós encontramos eles trancados dentro de uma casa com medo. E eu propositalmente não li o que ele disse na primeira vez que anunciou a sua morte em Mateus 16. E agora eu vou voltar lá nos versos 24 e 27. Vem comigo aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Querido, quando eu vejo as pessoas dormindo na fila, como passou essa semana, esse final de semana as pessoas dormiram nos carros em Brasília para tomar a primeira dose da vacina. E aqui Jesus está dizendo que mais importante do que a vida humana é a alma. As pessoas estão sendo tomadas de um sentimento, e aqui Jesus está dizendo que quem quer vir após ele, tome sua cruz. Nós já sabemos o que significa isso. A cruz são os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam da relação nossa com Deus, é a vertical da cruz. Os outros 6 falam da relação com o ser humano, é a horizontal da cruz. Jesus está dizendo então que quem quer vir após ele, apegue-se na palavra dele. Apegue-se na relação com o Senhor e com o seu irmão. Olha como ele simplificou isso em Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Essa é a vertical da cruz, Jesus está dizendo. E o segundo semelhante é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda palavra, toda pregação se resume nisso. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Pastor, mas onde o senhor quer chegar? O que o senhor quer nos dizer com isso? O que eu quero te dizer, querido? Que o povo cristão, o povo do Senhor já passou por muitas crises. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história. Eu vou voltar lá naquele texto de João, dos discípulos escondidos e acuados com medo naquela casa. João 20, de 19 a 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. E de sorte que os discípulos se alegraram vendo
o Senhor. É isso que quer ser, é isso que vem sendo trabalhado, querido, para ser tirado do coração dos cristãos. A alegria de ver o seu Senhor. Aquela foi a última Páscoa em que um cordeirinho foi sacrificado, porque naquele dia Deus estava autorizando que seu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse sacrificado, para que nós usufruíssemos da alegria que os discípulos, que os apóstolos, temerosos, com medos, presos em casa, como estamos nós nesses dias, usufruíssem dessa alegria, dessa paz. E quando Jesus se manifestou no meio deles, acuados naquela casa e com medo, o texto é muito claro. Jesus disse: paz seja convosco. E o texto ainda é mais claro: eles se alegraram ao ver o Senhor Jesus. Quando nós lemos Marcos 14:1, Jesus dizendo a respeito da sua morte, ele diz: faltam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, em alguma tradução. Os chefes do sacerdote, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Quando a gente lê isso aqui e vê a morte de Jesus, a gente pensa: eles conseguiram. Eles encontraram alguma falha em Jesus. Eles encontraram algum ponto vulnerável e eles conseguiram. Eles mataram o Senhor. Não, querido. Lê do engano. Não, eles não encontraram falha nenhuma. Embora esse texto dê a impressão que houve uma vitória dos religiosos sobre o Senhor, na realidade a Bíblia nos mostra que o Senhor venceu. Ele se deu por nós na cruz do Calvário. Jesus deixa claro no texto de Apocalipse que Ele está no controle e sempre esteve no controle. Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos se curvarão diante dos prodígios, todos se curvarão diante do sistema, todos, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Com um detalhe, que foi morto desde a criação do mundo. Desde a queda de Adão, Deus já tinha programado, Deus já tinha determinado, Deus já tinha acertado com seu Filho a sua morte lá na cruz do Calvário 2000 anos depois. Então, querido, nós precisamos... 2000 anos? Não, que de Adão para cá, no calendário judeu, dá quase 6.000. Então, querido, nós precisamos entender que Deus sempre esteve no controle absoluto de todas as coisas. Ah, pastor, então glória a Deus, graças ao Senhor, meu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida e há um critério para o nome ser escrito no livro da vida. E esse mesmo critério está em Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Primeiro abriram-se os livros. E depois, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aqui não diz, e aí procurou o nome no livro da vida. Aqui diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso nos lembra o que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele anunciou pela primeira vez a sua morte em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Querido, o que nós aprendemos na Páscoa, o que nós aprendemos nesse tempo, é que nós precisamos vigiar todo o tempo. Que nós precisamos prestar atenção, ter consciência, refletir seriamente no que está sendo escrito a meu respeito e o que está sendo escrito a seu respeito nos livros do céu. As pessoas estão descansando porque um dia levantaram a mão para o Senhor Jesus. Não, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, meu nome já está no livro da vida. Querido, antes de ser aberto o livro da vida, serão abertos os livros, onde estão registrados todos os feitos, meu e seu. E se nós não atentarmos para essas coisas, se naqueles registros daqueles livros foi encontrado em que em algum momento nós adoramos a besta,
Nós cedemos ao sistema. Nós nos adaptamos às coisas desse mundo. Nós renegamos a palavra de Deus. Nós adoramos outras coisas que não são o Senhor. Nós blasfemamos do nome de Deus, porque é isso que a besta que emerge do mar levará os cristãos a fazerem. A desprezar o nome de Deus. Nós, então, não estaremos entre os que, quando se abrirem os livros, encontrarão os seus nomes. Lembrando, querido, que Jesus já fez isso por você desde a fundação dos tempos. Melhor do que dizer Feliz Páscoa. Melhor do que te dar um ovo de chocolate de presente. É perguntar para você, o que representa a morte de Cristo para você? Ah, pastor, a morte de Jesus para mim representa a minha salvação, a minha entrada no céu. O que representa o sangue de Jesus para você? O perdão de todos os meus pecados. E nessa hora eu me lembro de coisas que precisam ser consertadas. Então faça um conserto nessa noite com o Senhor. Registre nesse livro aí o que precisa ser registrado, para que quando esse livro for aberto, quando o Senhor vier na glória do Pai com os anjos, quando Ele te chamar para receber aquilo que você fez, Ele encontre um homem, uma mulher, que errou, que falhou, mas que buscou o conserto de todas as coisas. Está tudo registrado no livro do Senhor. E com certeza Ele poderá abrir o segundo livro. E abrindo o segundo livro, Ele verá seu nome lá e dirá para você: vinde bendito do meu Pai, para o descanso eterno, que está preparado desde a fundação dos tempos. Não deixe que esse pânico, não deixe que esse medo, não deixe que essa pressão do tempo atual roube a esperança do seu coração. A mesma que Ele disse para os seus discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A nós Ele disse: eu vou subir ao céu, mas eu volto para buscar. Nós aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Salvador. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós celebramos, nós nos alegramos com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, da ascensão do nosso Salvador ao céu e da promessa que Ele fez desde a primeira vez que Ele falou que morreria na cruz do Calvário e ressuscitaria, que Ele voltará na glória do Pai com os anjos, para buscar a igreja, para conferir a cada um segundo as suas obras. E nessa hora e nesse momento nós queremos pedir que fique gravado nos livros do céu, que eu me arrependo do meu pecado, que eu peço nessa noite que o Senhor Jesus me perdoe e me lave no teu sangue, que o meu nome seja escrito e confirmado no livro da vida, e assim eu aguardo, na esperança e na alegria, a vinda do nosso Senhor nos céus, acompanhado dos santos anjos na glória do Senhor, para buscar a sua igreja, igreja que eu quero fazer parte desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Você orou comigo assim? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Estende a sua mão, deixa eu abençoar a sua vida. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja de Jesus que agora reuniu aqui dessa forma, e sobre a igreja do Senhor que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, semana de vitória. Que o Senhor Jesus te cubra com o sangue dele, desde agora e para sempre. Amém?